que você escolheu Florilégio? Tá gravando já? Florilégio. Bom, quando eu comecei a escrever o livro eu não tinha ideia de que nome que eu ia dar. Eu não me lembro nem se eu coloquei algum nome provisório. Acho que eu escrevi algo do tipo livro de poemas, só para saber o que eu estava escrevendo. Aí depois eu fiquei sabendo em algum lugar, acho que no dicionário mesmo, que Florilégio é uma coleção de textos, uma coleção no sentido de seleção de textos literários, não qualquer tipo de texto. Aí eu pensei, bom, uma seleção de poemas seria um florilégio. Então eu acabei dando o nome da classificação para o livro. Eu achei um nome bem interessante, eu nunca tinha ouvido florilégio. Me lembra sacrilégio. Também. A gente pode considerar que esse livro é, de certa forma, um sacrilégio, né? Tem tanta coisa estranha aí, que vai contra os preceitos da sociedade moderna, que é uma afronta à literatura nacional. Isso é ótimo, né? Isso é bom, na minha opinião é bom. Eu achei que você tinha pensado em sacrilégio e depois falado assim, vou fazer alguma coisa mais lírica. E aí vou colocar flor. Não. Tipo, um pecado da flor. Não. Foi a história do dicionário. Inclusive eu acho até que florilégio tem a ver com flor. Florilégio pode ser um conjunto de flores, uma coisa assim. E um conjunto de textos literários. Será que é uma comparação do texto com uma flor? Claro, poesia, flor, tudo a ver, né, Bárbara? Tudo a ver. Não me peça para eu explicar. E você não quis colocar nenhuma imagem no meio do livro, né? Só essa imagem da capa. Da capa e dessa... O que? Da contracapa? Não, dessas primeiras folhas aqui, né? Dos barquinhos. Por que essas imagens são importantes? Por quê? Porque... Primeiramente porque foram feitas por uma pessoa importante. E segundo porque deve ter alguma coisa a ver com os poemas. Algo do tipo um barquinho em alto mar, navegando, solitário. Sei lá, uma imagem meio solitária. Uma visão de liberdade, talvez? Não? Talvez. Eu só sei que é poético, não sei o que significa, mas é poético. Um barquinho em alto mar. Tem a gaivota aqui, né? Esse sol, meio torto, mas é um sol. Sem raios. Porque é a lua, na verdade. Não sei. É poético. Qual é o seu poema preferido? Dos meus? Falar que eu tenho um poema preferido é a mesma coisa que um pai falar que tem um filho preferido. Não tem. Eu gosto de todos. De alguns eu gosto muito pouco. Não vou dizer que eu não gosto, mas eu gosto muito pouco de alguns. E de outros eu gosto um pouco mais, mas preferido mesmo eu não tenho. E por que você acha que a poesia diz mais do que a prosa? É como disse o Voltaire, que eu coloquei a frase dele ali, né? Porque a poesia tem mais emoção, mais sentimento, é algo mais sincero, é algo mais profundo, é algo que vem de dentro. E a prosa nem sempre é assim, pode até ser, mas nem sempre é assim. E geralmente também a poesia é mais curta, então você tem que escolher melhor as palavras para que você consiga transmitir com a mesma intensidade o que você quer transmitir na prosa, com parágrafos e mais parágrafos, né? A prosa geralmente é mais longa, você tem mais tempo, mais espaço para você exprimir o que você quer. Na poesia é tudo mais concentrado, e por isso eu acho que é mais intenso, né? E os significados são mais livres também. Depende. Você acha que o significado depende mais do autor ou depende mais de quem lê? Esse é um problema. Um problema que eu digo pelo seguinte: eu não gosto que as pessoas interpretem uma coisa de uma forma que elas não são, ou que não deveriam ser interpretadas. Porque o autor, ao escrever alguma coisa, ou um compositor ao compor uma música, ele sabe o que ele está querendo. Ele sabe o que ele quer dizer. Às vezes não, tudo bem, nem sempre. Mas na maioria das vezes ele sabe. Quando eu escrevi meus poemas, eu sabia o que eu queria dizer. E não me agrada a ideia de que uma pessoa possa ler esse poema e entenda uma outra coisa, interprete de uma forma diferente do que ele deveria ser interpretado. E é justamente por isso que eu resolvi adicionar as notas, né, ao final das páginas, porque as notas não deixam dúvida. O poema é sobre isso, quando eu escrevi esse poema eu estava pensando na pessoa tal, e eu escrevi a palavra tal por causa disso,
Então eu explico tudo nas notas. Mas mesmo assim ainda fica aberto à interpretação, né? Porque a interpretação é muito diversa, é muito subjetiva, é muito relativa. Cada um pode interpretar da forma que quer, realmente. Você não se sente exposto quando coloca algumas referências de pessoas? Ah, sim. Você... Bom, desde o começo eu sabia que esse livro ia ser, depois que fosse publicado, eu compraria e venderia ou daria para várias pessoas. Professores, colegas, amigos, familiares. Então eu sabia que algumas coisas eu não poderia colocar, outras eu poderia colocar, mas de forma indireta. Por exemplo, eu não coloquei o nome de algumas pessoas às quais eu faço referência. Eu coloquei a sigla do nome, né? Primeiro por uma questão meio ética, assim, acho que não ficaria muito legal se a pessoa ficasse sabendo que eu coloquei o nome dela no meu livro. Não sei se ela gostaria, né? 2 ou 3 pessoas, eu acho. E em segundo lugar, eu acho que eu me exporia muito se eu fizesse isso, por isso que eu coloquei de forma mais indireta. E a parte dos amigos, dos poemas amigos? Ah, sim. Bom, aí veio a seguinte ideia. Quando eu estava escrevendo o livro, eu pensei, esse livro é muito a minha cara, é muito eu. E era para ser mesmo, como eu falei na outra parte da entrevista, no primeiro capítulo. Eu queria que o livro fosse a minha cara, eu queria que me retratasse totalmente, do começo ao fim. Só que eu pensei, bom, talvez fique um pouco cansativo, né? Porque uma terceira pessoa, uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa que não me conhece, não sabe como eu sou, não sabe do meu jeito, não conhece o meu jeito, ela vai ler o livro e vai achar que eu sou muito arrogante. E eu não me considero uma pessoa arrogante. Eu não sou humilde de forma alguma, eu não sou modesto. Eu acho que modéstia não tá com nada. A pessoa não tem que ser modesta. Se ela faz uma coisa muito bem, ela tem que ter reconhecimento de si. Ela tem que saber que ela faz aquilo muito bem. Ou bem, sem muito. Agora, uma pessoa que lesse esse livro acharia que eu sou uma pessoa arrogante. Eu só falo de mim o livro inteiro. Eu falo de mim muitas vezes de forma positiva. De vez em quando eu falo de uma forma pejorativa. Eu caçoo de mim mesmo. Eu gosto da autocrítica. Mas de certa forma, em alguns lugares eu me enalteço. Mas não de uma forma arrogante, de uma forma normal mesmo. Não estava querendo ser arrogante. Eu pensei, bom, de que forma que eu posso contornar essa situação? Bom, se eu colocasse poemas de outras pessoas, talvez o livro não fosse tão meu, né? Não fosse tão Klaus. Aí foi uma boa ideia. Eu achei uma boa ideia. Eu convidei alguns amigos, pedi para alguns amigos uns poemas, uns grandes amigos. Temos aí do Felipe, do Júlio, do Guilherme, do Ney, da Agnes. Grandes poetas. Do Eduardo. Do Eduardo, eu queria colocar um poema dele, mas ele, enrolado do jeito que é, acabou não me passando o poema. Eu acho até que ele perdeu esse poema. Pelo que ele me falou, ele guardou num lugar que nem ele sabe onde é. Pode ter um poema meu na próxima edição? Ah, sim, se você me passar, né? Se você me passar escolha o melhor poema seu. Aí você me passa. Eu publico. Eu não tenho muitos, mas tem alguns. Tudo bem. E as influências literárias e artísticas no geral, assim? Do tipo, se o livro é tão você, vários artistas e várias vivências, várias coisas contribuíram para que você fosse você, sim, não é? Que a gente é feito muitas pessoas e muitas coisas contribuíram para a formação do eu. Do eu como eu mesmo. Não o eu poeta ou o eu músico. O eu Cláudio. Né? Porque a gente é feito de encontro, a gente esbarra o tempo todo nas outras pessoas. É engraçado você falar isso, porque mesmo o livro sendo tão eu, tão Klaus, o pseudônimo, ele reflete muito das minhas influências. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O nome Leminski, o sobrenome Leminski, do Paulo Leminski, aparece 7 vezes no livro. Ou seja, em 7 momentos do livro, em 7 páginas diferentes, eu faço referências a ele. Porque é o meu maior, é o meu ídolo literário, meu ídolo poético, é o melhor poeta da língua portuguesa, pelo menos. De que movimento ele fez parte, você sabe? Ele não era bem esse de um movimento, ele contribuiu para vários movimentos, principalmente para o movimento livre, concreto, dos anos 60 e 70, apesar de ter surgido nos anos 50. Você sabe que a poesia marginal é meio que
ela retoma os valores da poesia concretista, né? São as chamadas as novas vanguardas literárias. Eles retomam a poesia dos anos 50 e dos anos 60, essa, que o Paulo Leminski foi importante, talvez, e misturam isso com a cultura brasileira mesmo, sabe? Ritmos brasileiros e rock e coisas mais revolucionárias, assim. Essa questão do Leminski é até engraçada. Se você olhar alguns poemas lá embaixo nas notas, eu falo em vários poemas uma tentativa de ser Leminski, ou seja, eu tentando fazer um poema como ele fazia, porque foi uma grande inspiração, é uma grande inspiração. Vários poemas eu fiz pensando nele, pensando como seria se eu escrevesse como ele, ou como seria se eu fosse ele, o que eu escreveria. E por que ele foi tão inspirador? Como você conheceu? Olha, eu vou descrever o Leminski assim, guarde essa frase. O Leminski diz, ou dizia, né, porque já morreu, se bem que a poesia, como arte, é infinita, então, infinita não é, como fala, é eterna. Então vamos colocar, ele diz, em 4 versos, ou seja, em 4 linhas, mais do que o Camões disse em todos os Lusíadas. O que eu quero dizer com isso? É muito intenso, ele conseguia fazer em 4 linhas, bom, não sei quantas outras pessoas, né, porque todo mundo, cada um reage de uma certa forma, mas alguns poemas do Leminski, que tem 4 linhas, 4 versos, me emocionam tanto a ponto de eu querer chorar. 4 linhas me fazem chorar. Isso é importante, né? Uma grande influência. Aí você tem ideia do quanto ele me influenciou. E tentei fazer vários poemas à altura, mas acho que nunca cheguei a esse nível, né? De fazer um poema com 4 linhas que fizesse alguém chorar. Mas é por aí. Como que eu conheci ele, você perguntou, né? Como que eu conheci? Eu conheci na escola, na 5ª série, se não me engano. Através de um livro chamado Poesia Fora da Estante, que é uma coletânea. São 2 volumes, na verdade, né? São 2 coletâneas de poetas nacionais. Tem Guilherme de Almeida, que eu acabei gostando também, Paulo Leminski, Fernando Sabino, se não me engano, tem vários. Eu gosto grandes poetas. Mário Quintana, Manuel Bandeira. Mário Quintana é fantástico. Um dos meus poetas preferidos, além do Paulo Leminski, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Manuel Bandeira também gosto um pouco, mas nem tanto. E o resto é o resto. Tem vários que eu gosto de 1 ou 2 poemas. Não posso falar, por exemplo, que eu gosto de Fernando Pessoa. Gosto de um ou outro poema dele, mas no geral, assim, não posso falar, é um dos meus poetas preferidos. O Mário Quintana fez parte da Semana de Arte Moderna, não fez? Em 22? Eu não me lembro, não sei. Eu estudei isso na escola, mas foi muito tempo. Então é o Paulo Leminski, que mais? Cecília Meirelles, Mário Quintana, um pouco do Manuel Bandeira. As suas influências todas são eles? Sim. E depois do que eu falei, um poema ou 2 de vários. Por exemplo, Gregório de Matos, Guilherme de Almeida, que eu acabei de falar agora, que é de Campinas, inclusive. É? Já morreu, mas era de Campinas. E Fernando Pessoa, um ou outro também. Não, português. Mas e as outras influências? Influências da música? Aí a gente vai entrar em outras áreas. Porque isso tem a ver também com o seu repertório de temas, não tem? De temas? É. Não, porque eu escrevo sobre qualquer coisa. Lembra? Poesia, pra mim, pode ser sobre qualquer coisa. Não tem muito um tema. Você nunca lembrou de nenhum outro artista sem ser poeta pra escrever? Enquanto eu escrevia poesia, eu não me lembro de ter pensado em outro artista de outra categoria, assim, de música, de teatro. Se bem que teatro não é muito minha praia. Mas porque se a gente fosse falar de música agora, a gente teria que estender para 1 hora de entrevista. Porque eu me considero mais músico que poeta, né? Para mim, a música vem antes de poesia. Como você sabe que qual que é o feeling de isso é um poema, não, isso é uma música? Quando você escreve, você sabe. Quando começa a escrever, eu sei se é um poema ou se é uma letra de música. Porque geralmente a letra de música bom, não sei se é assim com todos os compositores, mas quando eu penso na letra da música, eu já penso na melodia junto. Ou pelo menos já tento pensar. Então é uma coisa que é um combo, vem um, já vem outro. Agora poema não tem a melodia, né? Quer dizer, tem a parte rítmica, tá? Mas não tem a música acompanhando. Dá pra saber, dá pra diferenciar. É algo do momento. Vem de dentro, assim. Sim.
É que nem um espirro, vem de dentro. Outras coisas mais também vêm de dentro. Ah, sim, muitos fluidos corporais. O que eu ia falar? Eu esqueci, peraí. Olha, 15 minutos já. Ó. Não, peraí, eu esqueci. Eu vou lembrar. 24, 25, 26. Você tem vontade de escrever outros livros? Então, é uma pergunta que eu me faço. Eu não sei se eu vou continuar acrescentando infinitamente poemas para esse livro, ou se eu vou fazer um volume 2, Florilégio, o Retorno, a continuação, 2, ou se eu vou fazer um outro título. Eu ainda não me decidi. Porque ainda não tenho muitos outros poemas, além desses que estão aqui na 5ª edição, né? Se bem que eu já estou preparando uma 6ª. Que vai ter Quando o eu meu decidir, poema. eu falo. Ah, sim, vai ter, se você me mandar, né? Aí quando eu decidir, eu conto. Eu divulgo para todos. Aquele poema do Chacal que eu falei pra você ontem, que ele falava que a poesia